Seguinte, hoje nós vamos falar de um assunto importante, como que a gente lida com os traumas, tá? Tanto os nossos traumas quanto das crianças, né? Se a gente soubesse como é que a gente faz isso já na infância, teríamos adultos muito menos inseguros e muito mais confiantes, resolvidos, né? Sem esses traumas de, eu tenho medo de altura, não posso chegar perto de escada, não posso passar por ponte, tenho medo de cachorro, tenho medo de borboleta, tem gente que tem medo de borboleta, né? Eu tenho pânico de insetos, enfim, vários e vários medos, né? Medo de montanha-russa, vários e vários medos que a gente pode encontrar, tá? Então hoje nós vamos falar sobre isso. A maioria desses medos são originados na infância, quando a gente é criança, de 0 aos 12, geralmente. E a gente não sabe, não aprendeu a integrar o cérebro emocional com o racional para que esse medo, né, não acabasse gerando um trauma e limitasse a gente no jeito de agir, de pensar, né, de se comportar. Então hoje nós vamos aprender sobre isso. Bom dia, meninas, tem bastante gente entrando dando bom dia. Beijo, bom dia, meninos também temos papais aqui. Então é isso, hoje nós vamos falar sobre os traumas, certo? Então vamos lá. Quando a gente é criança, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente passa por uma situação, gente, eu vou trazer esse contexto na visão da criança, mas isso vale pra gente adulto também, tá bom? Então se você enquanto adulto tem algum trauma, algum medo e não consegue superar, isso também vale pra você, certo? A diferença é que se a gente carrega esse medo, esse trauma ao longo da vida, ele fica mais profundo dentro da nossa mente, tá? Então essas crenças, elas estão mais enraizadas, então é um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais desafiador a gente mudar o comportamento, mas todo mundo consegue, certo? Claro, existem alguns medos que a gente vai precisar de terapia, não é simples assim, mas eu tô trazendo de um modo geral os medos mais teoricamente simples pra gente conseguir ressignificar, certo? Mas pensa, a gente é criança, tá? Então a gente vivencia uma cena traumática, uma cena de medo, por exemplo, tá? Uma criança que viu um cachorro muito bravo na rua tentando atingir outra pessoa, sabe quando o cachorro ameaça, mostra os dentes e vira aquele cachorro bem bravo, a criança assusta assim, né? Ou até mesmo a criança que já foi mordida, por exemplo, né? O que acontece? Ela vivenciou uma cena sob forte impacto emocional, gerou uma conexão negativa de medo, tá? Só que no nosso cérebro, as imagens, elas não são construídas como uma história em quadrinho, tá? A gente não tem um HD interno onde a gente arquiva fotos de cena após cena na nossa mente. A gente guarda primeiro as emoções, tá? Aquilo que gerou em nós quando a gente viveu aquela cena, e a gente guarda flashes aleatórios. Então imagine um quebra-cabeça. As peças, elas não estão encaixadas uma na outra, elas estão soltas aqui dentro, tá? Então não faz sentido. O que acontece? Como não tem conexão, não tem lógica, tá? Eles não estão interligadas. Isso gera uma confusão mental. Essa confusão, essa insegurança em relação àquela ação me provoca angústia, insegurança, medo, tá bom? E aí isso, se eu não aprendo a lidar, vai desenvolvendo um trauma, né? E aí eu tenho pânico de chegar perto de cachorro. Por quê? Às vezes é consciente, eu sei por quê. Às vezes é inconsciente, tá? Por quê que eu tô dizendo que é inconsciente às vezes? Porque existem crianças que passam por episódios e não manifestam na hora que aquilo foi muito impactante para ela, tá? Existem crianças que, por exemplo, vão pra montanha-russa, tem medo, brincam, mas da hora que descem do brinquedo, demonstrou medo, mas já passou, já ressignificou, já foi para outro brinquedo. Mas ali naquele momento em que ela passou por aquela emoção forte dentro do brinquedo e aquilo para ela foi muito impactante, as pecinhas da cena, elas se desconectaram, tá? Então ficou solta no cérebro. E aí essa criança já tá brincando de outra coisa, já tá falando de outro assunto, a gente não tem ideia que isso possa acontecer. Aí, por exemplo, um dia a gente sai perto de uma ponte, a criança não quer mais andar em alturas, não quer subir, tem medo de altura. Aí você fala, mas por que isso? Aconteceu alguma coisa
que desconectou as imagens do cérebro, confundiu, está tudo aleatoriamente ali dentro. Isso gera uma insegurança que causa medo, tá? E aí, se a gente simplesmente ignorar, né, ou desvalidar, no sentido da gente falar assim, não, filha, mas não tem medo, aqui é uma ponte, é seguro, não tem problema nenhum, pode passar por aqui. Eu acho que estou encorajando meu filho, né? Não estou ajudando em nada, só estou potencializando o medo, tá? Porque se tá tudo desconexo, o que originou o medo, eu não vou conseguir superar esse medo só com encorajamento, tá? Eu preciso reorganizar as peças dentro da minha mente. Então, a gente como pai, como mãe, quando a criança é pequena, a gente tem que tentar observar tudo que vive, tudo que ela viveu, tudo que aconteceu, se gerou um forte impacto, se não gerou, e prestar atenção se ela vai manifestar esse medo já em seguida, uma semana depois, 2 meses depois, 6 meses depois. Porque a criança vai se deparar com alguma situação, às vezes não imediatamente, às vezes vai demorar. Mas o cérebro, ele arquiva, né, o que aconteceu. E aí, se a gente não ensinou essa criança a ressignificar aquela cena, ela vai demonstrar essa insegurança lá na frente. E a gente começa a rotular, né? Ai, meu filho é medroso. Ai, meu filho tem medo de altura. Ai, meu filho não adianta que ele não sobe. Ai, não adianta que ele não passa a mão no cachorro. Ai, não adianta. Adianta, tá bom? Não rotulem as crianças, ajudem elas a superarem seus medos. Como, Gabi? Vamos reconstruir a cena, tá bom? A gente precisa juntar as pecinhas do quebra-cabeça, né? Por exemplo, a Dai colocou aqui, medo de chuva forte, temporal. Tem muita gente que tem medo de chuva forte, temporal. Então, o barulho, né? O vento, enfim, tudo isso gera um medo. De onde vem esse medo, tá bom? Talvez possa ter sido de algum dia que viu uma tempestade muito feia, isso originou esse medo. Pode ter sido de ouvir fogos de artifício muito alto, um barulho extremo, aquilo gerou medo, aí quando eu escuto a chuva, o trovão, ele me remete àquela cena dos fogos que eu fiquei com medo, né? Tem tudo isso que existe. A gente tem que tentar entender. Vamos supor, se for originado de uma outra ação que não seja chuva, a gente vai ter que ressignificar essa ação. Vamos imaginar que seja a própria chuva, né? Por quê? O que acontece, né? Quando chove, as mães normalmente, ai, pelo amor de Deus, vai pra dentro, tá chovendo, olha o temporal, fecha as janelas. As mães já criam aquele caos, né? A maioria, pelo menos, já cria aquele caos todo e a criança tá observando tudo, tá? E aí nossa, ela entendeu que é ruim e ela sentiu medo. Então não foi a chuva que causou medo, né? Não é o barulho que causou medo, foi a reação de todo mundo, né? A mãe falando, meu Deus, olha essa ventania, nossa, meu Deus. E aí o que acontece? A criança, qualquer chuva que seja, pequena, média, com trovão, sem trovão, ela tem medo. E não é daquele momento que ela tem medo, foi daquele anterior. Então, a gente tem que relembrar o anterior, tá? Tem que reconstruir com a criança. Então, se você é professora, por exemplo, vamos desenhar hoje no quadro um momento de chuva. Quem aqui lembra um dia que choveu muito, né? E que foi diferente, os pais ficaram com medo. Quem aqui lembra? Trazer isso à tona. Só que, um detalhe, tem uma pergunta aqui. Existe uma fase da idade que a criança tem medo? Existe. Por volta dos 2 anos até 3 anos, 1 ano e meio até 3 anos, a criança tem muitos medos. E nem sempre isso é originado de um forte impacto, tá bom? Às vezes é só medo mesmo porque tá aprendendo, é o desconhecido. Eu tô entendendo que eu sou um ser no mundo diferente dos outros, né? Eu tenho meu espaço, você tem seu espaço e algumas coisas geram medo. A criança não identifica muito o que é fantasia do que é realidade, para ela tudo é realidade. Então, se ela vê um desenho ou uma propaganda na TV com uma cara estranha, aquilo ela já pode pegar para ela como um bicho, né? E ela sentir medo e carregar aí depois nos outros dias. Por isso que é importante a gente também conscientizar essa criança do que está acontecendo. Filha, você viu aquilo ali na TV, porque essa fase de medo também, se eu não cuidar, ela pode gerar traumas a longo prazo. Então, uma fase que era passageira, ela perdura, tá bom? Porque a gente não ensinou a criança a ressignificar. Então, mas é normal, tá? É normal sim. A gente só pode tratar da mesma forma como eu vou trazer aqui agora, vocês podem tratar para qualquer fase. Seja uma fase, seja um trauma, seja um forte impacto. Então, a gente pode dizer para a criança, o livro do cérebro da criança, ele dá essa dica que eu acho incrível.
A gente pode dizer para a criança que a gente tem como se fosse um controle remoto na mão. E esse controle remoto a gente pode decidir pausar, pular a cena, correr, voltar. E aí, quando vocês estiverem contando a história novamente para a criança ressignificar, ou até mesmo vocês, quando forem contar suas histórias para lidar com os medos que vocês têm, a gente imagina esse controle na mão. E aí a gente conta, o pai vai dizer assim para a criança, ó, eu vou contar a história novamente como ela aconteceu, como eu lembro. Quando você se sentir inseguro, não quiser falar de algum assunto, achar que não vai gostar de comentar sobre alguma coisa, você aperta o botão pause e fala pra mim, pause, que eu vou pausar e vou pra próxima cena, tá bom? E assim a gente vai conduzindo. E aí vocês começam. Então, por exemplo, vamos lá imaginar uma cena onde a criança viu alguém sendo atacada, tá? Por um cachorro. Então a gente vai contar, aquele dia a gente estava caminhando e aí apareceu um cachorro, você estava feliz, né? O cachorro estava lá brincando, seus amigos estavam brincando, né, filho? Mas de repente a bola correu e aí o teu amiguinho foi atrás da bola. Se a criança não quiser ouvir daquilo, se doeu muito, ela vai dizer assim, pause. E aí você vai falar, ok, nós vamos falar sobre esse assunto. Que tal a gente passar para a cena onde a gente já estava no hospital, né? Se a criança falar, pause. Né? Ou se a criança falar, mais pra frente, não, outra cena. Ah, então a cena onde a gente já tava em casa. Tá bom, pode ser a cena que a gente já tava em casa. Então você pula a cena e vai pra quando tava em casa. E aí a gente chegou em casa, né? E aí seu amigo se recuperou, ele veio brincar com você, tudo passou, vocês acabaram depois entendendo a história, né? E sabendo o que aconteceu naquele dia, vocês brincaram, a mamãe fez um bolo, o papai fez um suco, enfim. Vocês vão contar o que aconteceu. Certo? Certo. A criança tá respirando melhor, né? Porque você pulou a cena traumática e já foi pra parte final, que é a parte que tá resolvida. Aí você vai dizer assim pro seu filho, filho, agora vamos voltar naquela cena onde você pausou? Vamos entender o que aconteceu ela? Não, mãe, não quero voltar nessa cena. Eu tô aqui com você, fica tranquilo, tô aqui com você, nós vamos passar por isso juntos, é tranquilo. E no final não acabou tudo bem? A gente não viu que acabou tudo bem? Você estava em casa brincando, seu amigo não tá tudo bem? Então não tem problema a gente voltar naquela cena, a gente já sabe o final, tá? A gente já sabe o que aconteceu. Então vamos voltar naquela cena só pra gente entender ela. E aí, vamos voltar pra lá. O que aconteceu? Ah, ele chegou perto da bola e o cachorro foi tentar pegar a bola e mordeu o braço dele, né? Machucou, né, filho? Machucou. Mas lembra o final? O que aconteceu no final? Isso. Como é que ele poderia ter resolvido isso? Né? Quando a bola passar de novo, novamente por um cachorro, né? A gente vai poder olhar primeiro a situação, olhar primeiro o cachorro, ver se ele tá bem, né? Se ele tá tentando correr atrás da bola, se ele ficou em alerta e isso pode ser um perigo da gente ir atrás da bola e ele vir atacar. Como que a gente vai construir isso? E aí você vai voltando, tá? Nessa cena traumática, depois de ter mostrado o final feliz, ressignificando os fatos. Isso permite que o cérebro da criança coloque as pecinhas do quebra-cabeça daquela cena ruim em ordem. Gera mais um conforto, uma segurança, tá? Essa criança vai respirar melhor. Poxa, é verdade, agora eu entendi o que aconteceu. Agora eu entendi como é que foi, agora eu entendi como é que poderia ter sido, agora eu entendi o final disso, tá? Isso vai ajudando ela a lidar com as dores que aquela situação causou, tá bom? E é uma vez só, Gabi? Não, talvez você precise repetir isso na próxima semana, outro dia. Talvez a gente precise repetir isso várias e várias vezes, porque às vezes uma pecinha ficou faltando nesse quebra-cabeça que você não colocou e você vai lá e coloca ela de novo. Mas sempre com o controle remoto na mão. Por quê? Se a criança imagina que ela tem um controle remoto, onde ela vai conduzir você, ela se sente mais confiante, tá? Protegida. E aí com isso ela consegue caminhar naquela cena que foi ruim para ela. De um jeito mais, menos, digamos, não mais, de um jeito menos doloroso, tá bom? Porque ela tem controle da situação. Então essa é a dica que eu queria passar pra vocês hoje. Se tem medo, se tem trauma, se tem dor, toquem no assunto, tá? A gente, enquanto pai, minha mãe, a gente pula cenas. Não fala sobre isso que ela morre de medo. Ixi, não nem toca no nome daquele desenho porque ela tem pânico. Quanto mais a gente deixa pra lá, ou quanto mais a gente fala assim, filha, não tem que ter medo, filha, aqui não é pra isso, né? Quanto mais a gente faz isso, mais medo e trauma a gente gera, tá? Então eu preciso sim tocar no assunto de um jeito respeitoso,
ressignificando, entendendo as cenas, como ela aconteceu e como poderia acontecer da próxima vez, né? Para que esse medo em si, essa insegurança não gere um trauma a longo prazo. Combinado? É isso, gente, que eu queria dizer para vocês. Vou salvar a live sim. Tem mais perguntinhas aqui. Se isso é PNL? Sim, ela vem da PNL, é uma programação neurolinguística. É neurociência, né, gente? Tudo que a gente lida ali com o cérebro, de uma certa forma, envolve a PNL, sim, tá bom? Mas isso que eu tô dizendo pra vocês é um conceito que eu aprendi de estudos de ressignificação de traumas da infância, aliado ao livro O Cérebro da Criança, que é fabuloso. Se vocês quiserem, comprem, leiam O Cérebro da Criança, que vocês vão gostar muito. Essa ideia do controle remoto tá lá nesse livro, é ele que dá, tá bom? E super achei válido, por isso tô passando aqui pra vocês. Beijos! E a gente se vê amanhã. Vou tentar ser 7h30, mas se não der até as 8 tô aqui, tá bom? Fui!